Motosserra Amarela, Pizzaria da Henrietta, Naturon Demento, Olho Voando, Elevador Cheio de Sangue, participação do Bruce Campbell. Nesse vídeo vamos comentar 40 detalhes, easter eggs, curiosidades e muitas referências no filme A Morte do Demônio, A Ascensão. Então, ó, vamos nessa! Você vai ser uma boa mãe um dia, tia Beth. Ah, é? Saber mentir pra crianças. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, Evil Dead Rise é produzido pelo Bruce Campbell junto com Sam Raimi, as grandes mentes por trás da franquia Evil Dead, e foi dirigido e escrito pelo diretor irlandês Lee Cronin, que antes também fez O Bosque Maldito. E uma curiosidade interessante é que o filme originalmente seria um original HBO Max, ou seja, não iria para os cinemas. Só que os executivos da Warner, após verem o filme e verem que ele é bom, resolveram mudar de ideia e colocarem para os cinemas. Mas e aí, na sua opinião, isso valeu a pena? Porque financeiramente falando, valeu e valeu muito a pena, porque só no primeiro final de semana o filme já arrecadou 40 milhões mundialmente, já pagando seu custo de produção, que foi de 15 milhões, e se tornando a segunda maior estreia da franquia nos Estados Unidos. Além disso, Evil Dead Rise é a maior da franquia no quesito duração, tendo aproximadamente ao todo 1 hora e 40 de duração, que sendo bem sincero, pra mim, passaram voando. O filme já começa mostrando uma câmera em primeira pessoa voando rápido, e essa é uma clara referência aos filmes anteriores, que serve para indicar que o demônio está vindo. Nesse caso, era um drone, mas tanto na cena em que a Ellie é possuída no elevador, quanto na cena final ali com a Jessica, aí sim era o demônio de verdade. Esse começo aqui se passa em uma cabana isolada no meio do mato, onde Jessica, sua prima Teresa e seu namorado Caleb resolveram passar alguns dias para curtir, e alguns amigos se reunindo em uma cabana isolada é uma clara referência aos filmes anteriores, tanto ao filme original de 81, quanto ao reboot de 2013. E detalhe é que essa é a primeira vez aqui na franquia que a história se passa em um apartamento no meio da cidade, porque tanto no primeiro, no segundo e no quarto filme, a história se passa em uma cabana isolada no meio do mato. O terceiro filme se passa lá em 1300 na era medieval, e aqui se passa em um apartamento em Los Angeles. Após o susto com o drone, Teresa vai na casa para ver como a Jessica está, e surpreendentemente, ela consegue ler o que está escrito no livro, sem mesmo conseguir ver o livro diretamente, com o demônio logo depois atacando a Teresa. E essa é uma clara referência ao filme de 81, porque antes da Cheryl revelar que foi possuída, ela também consegue ler as cartas, mesmo estando virada para a janela e não conseguir ver as cartas diretamente. Outra referência a Cheryl e também a Evil Dead 1, porque após a Jessica matar sua namorada ali no lago, ela aparece flutuando em cima da água enquanto a logo do filme surge atrás dela. Uma baita cena, inclusive, e que também pode ser uma referência a Cheryl, já que quando ela aparece possuída, ela está justamente flutuando ali na casa. Corta para Los Angeles, onde conhecemos os 5 protagonistas aqui do filme, a Beth, a Ellie e os seus 3 filhos, Danny, Bridget e Cassie. A Beth aqui no filme foi interpretada pela atriz Lily Sullivan, uma atriz australiana em ascensão, que mais recentemente também fez A Garota dos Seus Sonhos. Lily, inclusive, compartilhou algumas fotos do bastidores do filme e várias fotos mostrando seu corpo todo roxo durante as gravações. Enquanto a Ellie é interpretada pela atriz Alyssa Sutherland, que também é australiana, que era uma modelo, mas está focando agora mais na carreira como atriz. Ela, inclusive, já apareceu na série Vikings, sendo uma das esposas ali do Ragnar. Só um ponto é que, pra mim, a Alyssa foi o grande destaque aqui do filme, ela realmente mandou muito bem. No apartamento, os amigos da Bridget perguntam se ela quer maratonar A Hora do Pesadelo com eles, mas ela acaba recusando. E o legal é que o filme foi referenciado mais pra frente, onde vimos a Ellie ressurgindo 100% possuída ali na banheira, colocando primeiro as suas mãos para fora, assim como o Fred Krueger durante um dos seus ataques à Tina. Mas até essa parte chegar, muita coisa acontece e vamos nessa, porque a Ellie pede para os seus filhos comprarem pizza para o jantar, só que após eles chegarem no estacionamento, acaba tendo um terremoto e no desespero eles deixam a pizza cair no chão.
A pizzaria onde eles compram as pizzas se chama Henrietta, e Henrietta é o nome da mãe da Annie lá em Evil Dead 2, com ela virando aquele monstro bizarro mais pro final. E a Alyssa Sutherland até comentou que esse foi um dos easter eggs que ela mais gostou aqui no filme. E outra coisa que ela vai gostar é o seu like e o seu joinha aqui nesse vídeo, se você tá curtindo aqui esse conteúdo dessa força, porque assim o vídeo vai alcançar mais pessoas e assim você me ajuda demais. De coração, muito obrigado. Bom, esse terremoto acaba abrindo um buraco ali no estacionamento, e Danny, como um grande fofoqueiro, desce lá e acaba achando 3 discos de 1923 e também o Livro dos Mortos. E o fato dele achar o livro após descerem o buraco pode ser uma referência a Army of Darkness, porque na cena em que o Ash encontra os 3 livros, um deles acaba tendo um buraco que suga o Ash para dentro dele. Danny fica curioso, vai lá pra cima, vê que é um livro mega bizarro, mas mesmo assim houve 2 discos, com o segundo tendo um padre traduzindo uma das passagens do livro, fazendo assim a sua mãe ser possuída. E o demônio ser invocado através de uma gravação faz uma referência aos filmes anteriores, mas especificamente a Evil Dead 1 e a Evil Dead 2, onde isso também acontece. Outro ponto é que nos 2 filmes mais recentes de Evil Dead, toda a treta aconteceu porque 2 jovens loiros foram fofoqueiros até demais. No caso do reboot de 2013, o Eric, mesmo sabendo que ia dar ruim, foi lá, traduziu as frases, falou em voz alta e deu tudo errado. E aqui o Danny, mesmo sabendo que era um livro bizarro e o Livro dos Mortos, continuou ouvindo e deu ruim. Pode até ser a 3ª vez que isso acontece, se você contar que o Scott lá no primeiro filme também é loiro, porque mesmo a Sherry pedindo para ele desligar, o Scott foi lá, ligou, continuou ouvindo e invocou o demônio. Ainda sobre o gravador de voz, os fãs começaram a suspeitar que a tal participação especial surpresa do Bruce Campbell aqui no filme seria ele sendo um dos padres e narrando a gravação, e agora essa informação foi confirmada pelo próprio diretor do filme. Eu vi dublado, mas em inglês, quem de fato narra os 3 discos é o próprio Bruce Campbell, o mesmo ator que foi o Ash em praticamente tudo envolvendo a franquia Evil Dead. Mas e aí, você gostaria de ver o Ash se encontrando com a Beth em uma futura continuação de Evil Dead Rise? Deixa aqui nos comentários. Bom, na gravação descobrimos que existem 3 versões do Livro dos Mortos espalhadas por aí, e já conhecemos essas 3 versões com 3 nomes diferentes. O Naturon Demonton, que apareceu no primeiro filme de 81, e também no reboot de 2013, o Necronomicon As Mortes, que apareceu no segundo, no terceiro filme de Evil Dead, e o Naturon Demento, que por enquanto só apareceu no filme de 2023. E detalhe que para derrotar o demônio do Naturon Demento é o mais complicado de todos, porque quando nos outros você também pode derrotá-lo, ou queimando a pessoa viva, ou enterrando a pessoa viva, nesse caso a única maneira de derrotá-lo é desmembrando totalmente a pessoa, mas como vimos aqui no filme, nem triturando ela no final, o demônio foi 100% derrotado, pois é sinistro. Enquanto Danny ouvia a gravação, a sua mãe, a Ellie, acabou sendo possuída, e ela foi possuída de maneira diferente, com os fios do elevador prendendo o corpo dela, fazendo assim uma clara referência aos filmes anteriores, onde vimos Sherry no primeiro filme de 81 e a Mia no filme de 2013 sendo possuídas da mesma maneira, mas sendo atacadas por algumas árvores. Falando em árvore, embora a Ellie não tenha sido atacada por algumas árvores possuídas, ela tem tatuado no seu braço alguns galhos de árvores, como uma forma de referenciar as árvores possuídas dos filmes anteriores, a própria Alyssa Sutherland que compartilhou essa informação. Ainda na semelhança com os filmes anteriores, essa é a 3ª vez que vimos irmãos aqui na franquia, e sempre que irmãos aparecem, pelo menos um deles acaba sendo possuído. No primeiro filme de 81, Ash e Cheryl eram irmãos, e Cheryl acabou sendo possuída. No de 2013, David e Mia eram irmãos, e Mia foi possuída, enquanto aqui, Beth e Ellie eram irmãs, e Ellie foi possuída. E além disso, nesse filme tem Danny, Bridget e Cassie, que eram irmãos. E Danny e Bridget foram possuídas, e só Cassie que conseguiu sair viva.
E também é a terceira vez que vimos personagens com problemas com as suas mães. No segundo filme, vimos que a Anne tinha problemas com a sua mãe Henrietta, que foi possuída e virou aquele monstro bizarro. No filme de 2013, é falado que David e Mia também tinham problema com a sua mãe, que já tinha falecido. Enquanto aqui, Danny, Bridget e Cassie também têm problemas com a sua mãe, que foi possuída pelo demônio e ficou completamente pirada. Após a Ellie voltar à vida, ela se levanta ali na banheira e dá um berro, aquele grito que deu uma agonia, que também é uma referência aos gritos clássicos da franquia Evil Dead, que começou a aparecer desde o primeiro filme de 81. Após cair na banheira, Ellie se levanta e diz que a mamãe está com os vermes agora. Mais pra frente, quando Bridget é possuída, ela vomita esses vermes e depois fala pra Beth que não gosta de vermes na sua barriguinha. Além disso, no primeiro filme de 81, vimos justamente esses vermes sendo dos demônios após o Ash queimar um Naturon Demonto. E detalhe que Seth tem algumas baratas e uma cobra do corpo deles. Logo depois, Ellie começa a atacar a Beth, atacando ela com um pedaço de vidro e praticamente abrindo um buraco na mão esquerda dela. Pode não ser uma referência, mas na hora que eu vi essa cena, eu lembrei de Pânico 5, onde Ghostface ataca a Tara, com ela bloqueando o ataque com a mão esquerda e ficando também bem machucada. Após atacar a Beth, a Ellie, maluca e possuída pelo demônio, vai lá e tenta beijar a sua própria filha, a Bridget, mas acaba não conseguindo. E essa cena do demônio querendo beijar uma outra pessoa faz uma referência ao Evil Dead de 2013, onde a Mia, enquanto estava possuída, dá um beijão lá na Natalie. Mas ela não consegue e é trancada fora do apartamento, onde ataca o Gabriel, arranca o olho dele, cospe e vai parar no olho do outro coitado, que até engasga. E isso faz uma clara referência a Evil Dead 2, onde o olho da Henrietta acabou saltando da cara dela e foi parar na boca da Bobby Joe. Bobby Joe, coitada, que sofreu o filme todo. Além disso, nessa cena, vimos um dos vizinhos usando uma escopeta, com a Beth eventualmente pegando e usando essa escopeta, mas na parte final. E essa escopeta é do mesmo estilo e faz uma referência às escopetas que apareceram nos filmes anteriores, com a escopeta aparecendo em literalmente todos os filmes da franquia. Ao perceber que não ia voltar para o apartamento de boa, a Ellie começa a cantar para chamar a atenção da Cassie. E já vimos isso acontecendo também no filme original, onde a Linda começa a cantar de maneira bizarra para chamar a atenção do Ash. Além disso, o demônio também finge que a Ellie voltou ao normal, só para persuadir a Cassie e fazer ela abrir a porta. E essa é uma tática usada em quase todos os filmes da franquia, onde o demônio finge que a pessoa voltou ao normal, mas na verdade era tudo enganação. Outra coisa que acontece nessa parte é o demônio xingando a Beth, com ele sendo sarcástico, sendo essa uma outra característica bem marcante dos demônios em todos os filmes da franquia. Enquanto a Ellie entrava no apartamento pelo duto de ventilação, vimos que Bridget não foi derrotada e mesmo coberta pelo cobertor, ataca o Danny e meio que vomita sangue em cima dele. E ela vomitar sangue nele assim pode ser uma referência ao filme de 2013, onde a Mia, quando está começando a ser possuída, também vomita sangue ali na Olivia. Após entrar no apartamento, vimos que a Ellie colocou o seu dedo ali no disco e ela mesma reproduziu o som pela sua boca, com essa cena sendo bem parecida com uma cena lá de Lilo e Stitch, onde o Stitch faz literalmente a mesma coisa. Talvez não seja uma referência, mas como a própria Lisa Sutherland compartilhou essa semelhança, eu achei legal e quis trazer aqui pra vocês. Ellie vai lá, ataca a Beth, mas ela e Cassie conseguem fugir do apartamento e vão até o elevador para tentar meter o pé. Mas antes de entrar no elevador, vimos a Ellie falando: todo mundo aqui vai morrer até o amanhecer, com os demais também falando isso, fazendo assim uma referência a Evil Dead 2, porque após o Ed ser possuído, ele e Henrietta começam a falar que nem loucos, morte ao amanhecer. Só que no elevador, Beth e Cassie são quase afogados por litros de sangue, até que o elevador se abre na garagem e o sangue todo sai de lá. E essa cena é uma clara referência ao filme O Iluminado, naquela clássica cena do Hotel Overlook. Além disso, o jeito que a Ellie ficou olhando para o olho mágico anteriormente em alguns momentos pode ter sido uma referência ao Jack, naquela cena Here is Johnny. Falando nessa quantidade enorme de sangue, o Lee Cronin contou que ao todo eles usaram 6.500 litros de sangue durante as gravações. Claro, sangue falso.
Ele ainda disse que teve que alugar uma cozinha industrial só para cozinhar o sangue e mantê-lo fresco. Afinal, os personagens ficariam cobertos de sangue em várias cenas. A ideia dele era fazer o sangue ser um personagem aqui do filme e, felizmente, isso deu certo. Enquanto Beth e Cass passavam por perrengues ali no elevador, Ellie se uniu com os outros demônios e virou um ser só, ser que foi referenciado no próprio Naturon Demento. Ainda não foi confirmado, mas talvez essa forma final do demônio seja uma referência ao jogo The Last of Us Part 2, ao Rei dos Ratos. Eu confesso que na hora que vi a cena nos cinemas, eu pensei nisso. E se ele de fato foi inspirado no Rei dos Ratos de The Last of Us Part 2, uma das protagonistas do filme se chamar Ellie, pode também ter sido uma referência a Ellie lá de The Last of Us. Bom, para derrotar o demônio, a Ellie usa uma motosserra amarela, diferente das anteriores, que sempre era uma motosserra vermelha. O próprio diretor do filme explicou o porquê. Porque como eles não conseguiram colocar o clássico carro amarelo do Sam Raimi aqui no filme, eles pintaram a motosserra da mesma cor do carro, como uma forma de homenagem. A Beth usa a motosserra para empurrar o demônio contra um triturador de madeiras, para acabar com ele de uma vez por todas. E essa cena faz uma referência ao filme Fargo, de 1996, onde o Gear usa um triturador de madeiras para triturar o corpo do seu parceiro. Com isso, Beth e Cass finalmente derrotam um demônio. E detalhe é que essa é a primeira vez aqui na franquia onde dois personagens do núcleo principal terminam o filme vivos. No primeiro filme só sobrou o Ash, no segundo filme também só sobrou ele, com ele voltando no tempo, e no quarto só sobrou a Mia, enquanto aqui sobrou tanto a Beth quanto a Cassie. E tomara que elas possam voltar em uma futura continuação. Além disso, essa é a terceira vez que o protagonista termina o filme todo ensanguentado. No primeiro filme, o Ash terminou assim, no filme de 2013 a Mia também terminou assim, e aqui tanto a Beth quanto a Cassie terminaram o filme todo ensanguentadas. Só que o demônio não foi derrotado, porque enquanto a gente achou que tudo isso acabou, a Jéssica, como fofoqueira, foi lá checar, aí, vimos uma câmera em primeira pessoa correndo, e quando isso acontece, pois é o demônio, que vai lá e possui a Jéssica, assim como no final do filme de 81, porque quando a gente achou que tudo isso acabou, que tá tranquilo, vimos a câmera em primeira pessoa indo até o Ash, dando a entender que ele seria possuído eventualmente. E de fato foi, como vimos no segundo filme. Outro detalhe que muitos podem não ter reparado é que o Naturon Demento ainda tá por aí. Ele não foi fechado, não foi guardado, ele ainda tá lá em cima no apartamento da Ellie, o que pode abrir brechas para uma futura sequência, além de que o próprio começo do filme indica que ela pode sim acontecer. E vale a pena dizer que o próprio Lee Cronin comentou que tem ideias para uma futura sequência, que tem 4 lugares que gostaria de ver a franquia indo, e o Bruce Campbell comentou que pretende lançar filmes de Evil Dead a cada 2 ou 3 anos. Mas e você? O que você gostaria de ver em um futuro Evil Dead Rise 2? Deixa aqui nos comentários. Tem algum outro detalhe em Evil Dead Rise que eu não comentei aqui nesse vídeo? Se sim, cara, também deixa aqui nos comentários. Eu tentei fazer o vídeo mais completo possível, mas claro, se tiver um ou outro, comenta aqui, porque é sempre bom agregar aqui esse conteúdo. Curtiu o vídeo? Deixa um like, um joinha que de coração me ajuda demais. E se você é novo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para mais vídeos como esse que saem toda semana aqui no Good Nerd. Aqui na descrição você pode conferir 2 vídeos de Evil Dead, um resumão completo de Evil Dead 1, 2, 3 e 4, e também o final explicado, mais teorias de Evil Dead Rise, que tá bem legal, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!